Fala galera, tô eu aqui gravando mais um vídeo porque, gente, é impressionante ver como as pessoas têm o conhecimento, as pessoas têm o entendimento e não fazem aquilo que precisa ser feito, porque demanda trabalho, demanda dedicação, demanda esforço e tudo na vida que é valioso demanda trabalho, demanda dedicação, demanda esforço. A única coisa que não demanda isso são coisas fáceis. E geralmente coisas fáceis são superficiais e saem facilmente da nossa vida. Eu tô comentando isso porque eu e meu marido fomos a um final de semana incrível, numa cabana, sem as crianças, só nós dois, um momento de casal. E eu vi vários especialistas em casamentos, pessoas casadas há muito tempo, falando para não perder isso, para ter esse momento de casal. E eu marquei essa cabana em julho desse ano. Nosso aniversário era em agosto e eu marquei em julho, pra querer que ficasse em agosto. Mas a cabana é tão requisitada que a gente só conseguiu marcar para outubro. E foi esse final de semana. E aí, no decorrer desse percurso, aconteceram algumas situações. Eu e meu marido descobrimos que estávamos grávidos, era uma coisa que a gente queria muito. E estamos muito felizes por isso. Só que isso demandou mais dedicação nossa, a correr com uma obra para ter um quarto para o neném. E isso vai investimento financeiro, vai investimento de tempo e dedicação total, trabalho duro e muito compromisso com aquilo que a gente deseja. E com isso, conversando com meu marido, ele falou assim: amor, por que a gente não adia o passeio na cabana, pra gente focar na obra? E eu entendi o ponto dele. Ele queria focar na obra e temos pouco tempo para isso. Só que é essencial e vital que a gente recarregue as baterias do nosso casamento. Porque no percurso dessa obra, no percurso dessa gestação, vão ter várias dificuldades. Meu humor mudando o tempo inteiro, eu precisando de ajuda, ele tendo que ter paciência comigo, ele tendo que me ajudar mais, mesmo trabalhando muito. E isso faz com que a gente fique nervoso, estressado, com diversas situações. Eu tô no começo da gestação, mas teve um momento já que eu tava muito estressada. E não tem a ver com eles ou com qualquer outra pessoa. Claro que tem situações que nos incomodam, mas tinha muito a ver comigo, com a questão hormonal mesmo, de ficar estressada com pouca coisa. O hormônio é algo muito forte dentro da mulher, né? O chamado TPM, só que na gestação ele fica mais intenso. Só que eu sempre eu sempre priorizei nossos momentos de casal. Porque o casamento precisa de muito cuidado, ainda mais hoje em dia, que ele tá sendo tão atacado. E eu sempre priorizei, eu falei, não importa o que aconteça, nós faremos nosso momento de casal. E a gente já tinha agendado, tinha muito tempo, precisava desse momento pra gente reabastecer a bateria, reabastecer as energias. E eu falei pra ele, amor, eu entendo você, mas a gente precisa desse momento. A gente precisa abastecer a nossa energia, porque aí você vai ter muito mais gás pra obra. Porque se você focar só na obra e a gente não ter esse tipo de momento, você vai se frustrar, você vai se chatear, você vai se estressar e vai acabar em algum momento chutando balde. A mesma coisa eu. Então a gente precisa ter esse momento de casal, precisa ter esse momento juntos. E nós estamos com 2 crianças em casa. Deixamos com a minha cunhada e fomos. E foi maravilhoso. Foi um final de semana incrível, foi um sonho, foi tudo de bom. Quando chegamos, fomos mexer com a obra. E tivemos que voltar um pouco mais cedo, claro, para mexer com a obra, mas a gente não deixou de fazer naquele momento maravilhoso, surreal que a gente precisava. Estamos renovados, baterias super carregadas. Mas com a divulgação dos vídeos e das fotos, eu tive amigas e pessoas conhecidas que gostaram do local que a gente foi, perguntaram sobre como funciona. E teve uma que chamou muito a minha atenção, porque ela falou assim: as meninas são muito apegadas a nós, as filhas dela e do casal. E com isso eles não têm momento de casal. Agora imagina, a filha tem quase 9 anos. Há quase 9 anos que eles não têm momento de casal. Há quase 9 anos que eles deixam as filhas mandarem na parte familiar de aproximação. E assim, uma criança,
ela não sabe que ela tá prejudicando algo. Ela precisa ser ensinada. E as crianças que moram com a gente, uma criança e um adolescente, a gente já explica pra eles o quanto esse momento de casal é importante pra um relacionamento. E quando eles tiverem o deles, eles também têm que fazer isso. Mesmo eles sendo pequenos. No caso mais novo, né? Tem 7 anos. A gente já explica pra ele já entende que esses momentos são importantes. Essa minha amiga, eu falei pra ela que ela tem que explicar pra filha dela que esse momento é importante. Pro papai e a mamãe ficar bem, pro papai e a mamãe estarem juntos. Porque é triste ver papai e mamãe separados. E muita gente mesmo, sabe disso. Ela mesma falou, eu sei disso, Eliana, mas eu não consegui mudar esse hábito. Desde pequenininha elas fazem isso, elas dormem com a gente, elas estão com a gente. Aí eu imagino, 9 anos que o casal não tem uma privacidade, um momento de casal. Agora imagina como que tá o relacionamento deles. E ela ainda comentou pra mim, pior que a gente sente falta. Eu falei, então tá na hora de mudar isso, tá na hora de vocês buscarem fazer esse momento de casal, buscarem dedicar esse tempo a vocês dois. Claro que vai ter momento pra sair com a família, isso é excelente, é ótimo. A gente também faz isso, mas precisa ter um momento do casal, que é só o casal se divertindo, curtindo. E não é abandonar as crianças, deixar Deus dará e qualquer jeito. Não, é criar um programa pra elas enquanto eu crio um programa pra vocês. É necessário. Os casamentos precisam ser resgatados, as pessoas sabem disso, mas as pessoas não entendem a importância e também não buscam fazer isso porque acham que, não, tá bom do jeito que tá, a gente vai superar essa fase, a gente vai superar esse momento. Quando as crianças casar, a gente se diverte. Quando as crianças casar, vocês se separam, porque o que unia vocês eram as crianças. Eu, você, a gente precisa cuidar das crianças e dedicar tempo e atenção para elas. Elas estão em desenvolvimento. Mas nós temos que entender que um dia elas vão sair de casa e vão viver a vida delas. E para que elas vivam uma vida boa, nós temos que dar o exemplo. E dar o exemplo também é ter uma vida boa. Eu hoje estou assistindo vários vídeos de mamãe. E nesses vídeos, os pediatras, os médicos, eles ensinam que muitas mães, da meio-dia ainda estão de pijama, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo, porque elas cedem ao horário do neném. Quando, na verdade, o neném é um novo na família e ele tem que ceder ao horário da família. Ele tem que entender os horários da família. Dá trabalho porque tudo que vale a pena dá trabalho. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento de que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. O ensinamento tá aí, tem várias pessoas ensinando o caminho mais fácil pra gente conquistar os objetivos. Mas a gente escolhe o caminho mais difícil achando que é mais fácil. Quando a gente brinca, dedica tempo a uma criança, é muito prazeroso. Mas também a gente ensina quais são os deveres e obrigações também. E nesse dever e obrigação, a gente também ensina como ter uma vida adulta saudável. E isso inclui um relacionamento saudável, isso inclui um casamento saudável. Porque nosso casamento, ele vai fazer com que a criança veja como que a vida pode ser vivida de forma mais leve, mais suave. Porque é melhor serem 2 do que 1. Quando um cai, o outro levanta. E se tá só a mãe solo, só o pai criando os filhos, a criança vê um peso terrível. Eu fui criada por mãe solo e eu vi o peso que minha mãe carregou sozinha, sendo que ela poderia ter partilhado com alguém, mas ela não teve esse conhecimento, esse entendimento. E hoje eu sou responsável por causar isso na minha família e erguer novas famílias. Então eu te convido a mudar essa história. Permita-se. Permita-se. Você que é casado, permita-se ter momentos de casal, momentos juntos, momentos solos, momentos de conversa sós, para ter momentos, conversas importantes e também para ter lazer, diversão em conjunto, os dois. E você que é mãezinha, permita-se ter momento de mulher, se cuidar, se tratar. Direciona o seu filho para a rotina da família, não entra na rotina dele. Ele é novo, ele é um neném, ele precisa aprender, não tomar conta do lugar. E você pode escutar pessoas que te ensinam como fazer isso. Eu acompanho 2 pediatras, um homem e uma mulher, para saber dos dois sexos a opinião, tanto do masculino e do feminino, né? Um homem ou uma mulher eu cuido, pediatra. E a pediatra olhou para mim na minha cara e falou assim, você permita-se ter momento de mamãe, cuide-se, se valorize, cuide da sua pele, da sua saúde. Ela falou assim, porque tem uma história, né, de uma mãe que chegou pra ela e falou assim,
Muitas mães falam isso. Eu dou a vida pelo meu filho. Isso quer dizer que ela deixa de viver a vida dela para dar tudo que ela tem para o filho. E isso é errado. Nós temos que viver a nossa vida para que a gente possa vir dar exemplo aos nossos filhos. E eu que estou aprendendo nessa nova caminhada de jornada de mamãe, e você vai acompanhar aqui, eu tenho visto muito essa situação. E aí ela fala assim: mãezinha, acorda pra vida. Se você der a sua vida pro seu filho, se você morrer por ele, quem vai ser a mãezinha do seu filho? Um filho precisa de uma mãe, um filho precisa de um pai. E se você der a sua vida por ele, quem vai ser a mãe? Quem vai ser o pai? Ele precisa de você, do seu carinho, do seu afeto. E você não pode dar isso se você não estiver bem. Então cuide-se, ame, valorize e permita-se. Permita-se ter momentos de casal, permita-se ter momentos de mãezinha.